via de luz pelo Espírito Emmanuel. Fé. Mas aos cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra que fica infrutífera. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa, estacadas, adubo, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua miraculosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo fator divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parcerias com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Depois de um longo período aí, né, fiquei afastado da tarefa aqui, uns 6 a 8 meses, por força do trabalho, né, dos compromissos que a gente tem na vida profana, né? Mas graças a Deus eu já retomei aí os estudos, né? Retomei as palestras. Isso é muito importante para a gente, né? Para a gente, principalmente para quem faz a palestra, né? Que se compromete a estudar, né? E isso é muito bom, porque o estudo é uma das bases dos alicerces da doutrina espírita, né? Ela nos concita isso, né? A estudar para a gente poder ter realmente uma fé racional, né? Eu também me pedir desculpa a vocês que eu estou muito gripado hoje, né? Então, se for uma tossezinha assim de vez em quando, né? Eu peço perdão. Hoje a gente vai fazer um estudo, eu já fiz aqui na casa em 2011, né? E o título é Jesus e Gandhi. Aí pode parecer que a gente quer comparar, né? Jesus com Gandhi, mas longe disso, né? Jesus foi um espírito, né? É o maior espírito de maior luz que já passou aqui no nosso orbe, né? Gandhi, Madre Teresa, Maomé, né? Buda, né? Chico, né? Todos esses espíritos são espíritos maravilhosos que vieram trazer grandes ensinamentos para a gente. Mas Jesus realmente é o nosso modelo e guia, é o nosso caminho, verdade e vida, né? E todos eles, né, se basearam na doutrina do Cristo para poder também exercer o bem em suas vidas. E esse sim é o propósito da palestra de hoje, né? Porque, na verdade, Gandhi nunca foi cristão, né? Gandhi, a gente aqui no decorrer da palestra vai comentar já no antecipo. Gandhi, claro, todo mundo sabe, era hindu, né? E ele não acreditava no Cristo como o Salvador, né? Como o Ocidente conhece o Cristo, né? Mas, na verdade, ele era um cristão de primeira linha, né? Ele que não sabia isso. Lá na erraticidade, no mundo, né, verdadeiro, com certeza ele deve ter falado: "Ih, rapaz, eu cumpri quase tudo que Cristo mandou a gente cumprir", né?
e sem saber. Então ele é verdadeiro cristão. E uma outra coisa interessante dessa palestra, que eu queria deixar assim, tomara que eu consiga passar isso para vocês, é o seguinte: normalmente, né, a gente tem o Gandhi, essas personalidades, né, como assim, pessoas assim, acima do bem e do mal, né? Pessoas que vieram à Terra para trazer o exemplo, para trazer, né, uma melhoria para a gente, na nossa asa da moral, né, das virtudes, né? Mas na verdade todos eles vieram aqui cumprir também o seu resgate, né? Cumprir também suas obrigações, as suas expiações, as suas provas, né? E essa palestra eu fiz com base num livro do José Carlos Leal, que é um autor espírita, né? Estudioso espírita, que tem assim, ele faz um trabalho muito interessante, porque é uma linguagem muito clara, né? Muito fácil da gente entender, né? E o que ele tentou mostrar foi o processo de construção do que a gente chama de Gandhi, de Mahatma, da grande alma, né? Eu não coloquei numa palestra, mas você vê, do início, o Gandhi chegou até a roubar dinheiro do pai e da mãe, acreditem vocês, né, para poder fumar cigarro. Está na biografia dele. Olha que coisa interessante. A gente está falando de Mahatma Gandhi, né? Então, o que é importante a gente entender nessa palestra é que todos nós, estamos num processo de construção. E ele soube aproveitar muito bem essa última encarnação que ele teve, né? Então é por aí que a gente vai trabalhar, né? E uma outra coisa interessante é que todo mundo acha que Gandhi já nasceu santo, ou alguma coisa lá na Índia, libertou a Índia, que nada, entendeu? Gandhi se fez Gandhi fora da Índia, na Inglaterra e depois muito mais na África do Sul. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e conhecer um pouquinho dessa história, né? Gandhi foi, sem sombra de dúvidas, uma figura exponencial no decurso da história da humanidade. Realmente, em alguns momentos, a sua firmeza moral, o seu desprendimento às coisas materiais, a sua busca pela justiça e harmonia entre os homens, se faz confundir com o legado de Jesus. Gandhi, provavelmente até sem saber, um grande aluno de Jesus, que eu havia comentado. Digo sem saber, pois Gandhi nutria uma resistência no sentido de aceitar o cristianismo como foi apresentado à época. Ele, porém, foi um grande cristão, e nesse estudo provaremos isso. Para constatar tal fato, procurei extrair da obra Jesus e Gandhi, da autoria do professor estudioso espírita José Carlos Leal, ensinamentos e legados a Gandhi, que são corroborados com ensinamentos que Jesus nos deixou, né? Isso é bastante interessante. Gandhi nasceu no dia 2 de outubro de 1869 em Porbandar, uma pequena cidade-estado próxima a uma cidade mais famosa, chamada Bombaim. Seu pai era uma espécie de primeiro-ministro da cidade, possuía excelente reputação como político, fato muito raro até nos dias de hoje, né? Infelizmente. A conduta de seu pai na vida pública deve ter influenciado o menino Gandhi em suas ações futuras, pois o seu pai era um exímio mediador de conflitos. Aqui já encontramos uma referência entre Gandhi e Jesus, pois, como sabemos, Jesus, em sua infinita sapiência, era também um exímio pacificador de conflitos. Em sua famosa passagem no Sermão do Monte, Jesus já nos advertia: felizes os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Gandhi era o filho caçula do 4º casamento de seu pai. Ele amava e respeitava o seu pai. Entretanto, era a mãe, chamada Putligar, quem ele mais admirava. Podemos nos arriscar a dizer que o seu pai foi a sua referência moral e que sua mãe foi a sua referência espiritual. Quando completou 13 anos de idade, como era a tradição, Gandhi casou-se com Kasturbai, e apesar de ter tido
um casamento duradouro e feliz, ele foi casado com a Castorbai durante 68 anos, até a morte dele, até o desencarne, 68 anos. Não deixou de condenar a união entre as crianças, alegando que, embora essas uniões pertencessem a uma antiga tradição, não havia motivos para perpetuá-la. Encontramos aqui de novo mais um paralelo com os ensinos de Jesus. Jesus, como nasceu em uma família judia, respeitava as leis mosaicas, ou as leis de Moisés, e a maioria dos costumes da sociedade. Entretanto, julgava que certos costumes, principalmente os de ordem moral, deveriam ser modificados. Em várias passagens de sua vida, o mestre cita a seguinte frase: tende ouvido dizer os antigos, eu, porém, vos digo. Cristo usou muito isso, durante sua passagem, com a maior singeleza, sem conflito, mas ele veio trazendo a boa nova para a gente, Ele está, sempre que se utilizou dessa expressão, nos alertando e corrigindo alguma tradição que não compactuava mais com a verdade, porque a sociedade e o mundo evoluem, e a gente tem que se evoluir. Por isso, a gente encontra aqui também um paralelo com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita, ela é o quê? Ela é uma doutrina evolucionista, ela evolui. Está lá, Kardec já disse, se a gente chegar e a ciência provar que nós estamos errados em algum das nossas verdades, nós temos que compactuar com a ciência, temos que corrigir o nosso erro, a gente evolui, o mundo evolui, nós evoluímos, os planetas evoluem, isso aqui é um fato bonito. Por isso que na doutrina espírita não existem dogmas, porque dogmas são aquelas coisas para sempre, marcadas para sempre, e as verdades às vezes são diferentes de acordo com o processo evolutivo que a gente vai adquirindo, Foi também ainda, quando menino, que Gandhi, apesar de todo o respeito que nutria pelo hinduísmo, sua religião e de seus antepassados, começou a questionar, pelo menos ainda no seu íntimo, alguns dos conceitos e tradições de sua religião. Uma questão que muito incomodava Gandhi era o porquê da existência dos párias. Há um tempo atrás, passou na Globo uma novela, os mais antigos aqui vão lembrar, os mais novos não, é Caminho das Índias, se não me engano, tratava muito sobre isso, eles chamavam de Dalits, Dalits são os párias, mesma coisa, e que a gente não podia, porque eles estavam falando, e é verdade, quem passasse a sombra de um Dalit ficava impuro, um absurdo, porque tinha aquele sistema de castas, que agora isso está acabando, graças a Deus, na Índia, a gente tem percebido isso, mas até muito pouco tempo, a gente está falando do século passado, então esse contemporâneo ao nosso dia a dia, existia isso, Então quem nascia, vamos supor, se a gente estivesse no extrato social, a sociedade lá da Índia, então você é comerciante, o comerciante tinha que casar a filha com outro comerciante e não podia outra coisa, Então você não podia ter uma ascensão social no extrato assim da sociedade. Isso é um absurdo, não existe isso, e isso há pouco tempo existia na Índia. Castas, então, para quem não conhece, é uma divisão de classes sociais que passa através de hereditariedade. Assim, um homem que nasce com uma casta está fadado a morrer nela e se sujeitar às leis a que lhe são impostas. O seu fundamento, e gozado com o fundamento das castas, isso que a gente está falando, ao contrário do que a gente pensa, é religioso. Mas isso dá até outra palestra, então não vamos nem nos colocar quanto a isso, nessa posição. Por esses e outros questionamentos que Gandhi fazia e não encontrava respostas racionais, começou ele a questionar o Deus que era apresentado pelo hinduísmo. Como Gandhi já possuía, desde tenra idade, uma base bastante racional em seu raciocínio, legado esse provavelmente absorvido por seu pai, passou ele a acreditar fortemente em um código de moral que fosse baseado na verdade. Este amor que passou a nutrir pela verdade
tornou-se, na verdade, isso mesmo, uma necessidade de sua alma, né? Buscar a verdade, né? Buscar a razão das coisas. Olha como isso aproxima Gandhi do cristianismo verdadeiro e da doutrina espírita, né? A busca da verdade, né? Encontramos aqui, então, mais uma analogia entre as ações de Gandhi e de Jesus. Jesus também possuía um grande compromisso com a verdade. Ele disse certa vez: buscai a verdade, e a verdade vos libertará, vos tornará livres. A verdade é aquilo que você acredita e que tem bases racionais, né? Então isso, e essa verdade pode até com o tempo mudar, com a evolução dos seres, né? Mas é assim que funciona, né? Então não adianta, para você se libertar, não adianta você chegar e falar assim: isso aqui na época tem que ser, é porque é. Não tem aquela negócio de receita da vovó, né? Não, a vovó botava esse salzinho aqui, mas precisa desse sal? Não, a vovó botava, tem que botar. Mas você tem que questionar, porque às vezes não precisa mais do sal, né? Então a gente tem que ter isso em mente, né? Que verdade é essa então, meus irmãos? Essa verdade é a nossa eterna busca pelo caminho que nos levará ao encontro com Deus. Jesus já nos alertou quanto ao caminho que devemos percorrer. Mais ainda, nos ensinou, nos mostrou como alcançá-lo. Gandhi parece ter compreendido os ensinamentos do Mestre Nazareno. Como constatamos no início do estudo, Gandhi pertencia a uma casta importante. Podemos assim dizer, não era definitivamente ele um menino pobre. Seus pais tinham prestígio e certa posse. Por conta disso, em 1887, aí quando ele fez então 18 anos de idade, Gandhi foi estudar na metrópole colonizadora da Índia, a Inglaterra, pois seus pais queriam que ele voltasse e seguisse a carreira do pai, né? Político, advogado e tudo mais, né? Já na Inglaterra, esforçou-se no sentido de adaptar-se aos costumes londrinos. Porém, como havia prometido a sua mãe, antes de partir para a metrópole, continuou a cultivar 3 princípios que ela lhe ensinara. O primeiro era não comer carne. O segundo, não consumir bebidas alcoólicas. E o terceiro, de não tocar em mulheres. Por quê? Porque ele já tinha um compromisso, né? Com a esposa, né? Tudo isso para tentar conservar as tradições hindus que sua mãe tanto cultivava. O primeiro desses princípios o fez aproximar-se da Sociedade Vegetariana de Londres. Lá ele veio a descobrir que pessoas não comiam carne por 2 motivos. Um por filosofia de vida e o outro por uma questão de saúde. Nenhum, porém, por motivos religiosos. Gandhi, então, encheu-se de entusiasmo com essa descoberta, pois percebe que não ingerir carne poderia ser por uma questão de escolha e não por uma obrigação religiosa, que também o incomodava lá na Índia, né? Nos conceitos hindus, né? Porém, não foi só essa descoberta que os membros dessa sociedade proporcionaram a Gandhi. Nela, o Mahatma, a grande alma, teve acesso à leitura e interpretação de um poema milenar de sua própria cultura indiana, chamado Bhagavad Gita, ou seja, em tradução, sublime canção. O conteúdo do Bhagavad tem como base um diálogo entre Krishna e Arjuna, o mestre e seu discípulo, onde Krishna mostra-lhe o caminho da libertação. Eu tenho esse livro em casa, já li, e a gente lê, é um livro até pequeno, né? E é milenar, né? E é muito bonito. E você lê ele uma vez, não entende nada. Você lê 2, entende menos ainda. Você lê 3, aí depois você começa a entender. Você começa a entender a mensagem linda que tem, né? A tradução, é claro, não está em forma de poesia, né? Mas lá no original acredito que sim. E é muito bonito. É um diálogo de uma pessoa como se fosse Deus conversando com o seu discípulo, né? E explicando as coisas a eles. Então isso é muito bonito. Então que esse Bhagavad Gita deu a Gandhi 3 caminhos a seguir. Entendeu? O Bhakti Yoga seria o caminho da devoção pessoal.
O segundo, o Jnana Yoga, o caminho para o conhecimento. E o terceiro, o Karma Yoga. Olha só que interessante. É o caminho das obras. Então percebam, meus irmãos, que a nossa doutrina, a doutrina espírita, também nos apresenta esses caminhos. Temos os nossos ensinos, algumas máximas que se confundem com os ensinos desse poema milenar. Quais sejam? Por exemplo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Não é isso? A gente não é? Fora da caridade, não há salvação. Se a gente for pegar aqui caminho de obras, caminho para o conhecimento, caminho para a devoção pessoal, né? Isso tudo, num poema de milênios atrás, já tinha sido passado para a humanidade. Então a gente precisou mesmo do Consolador de Kardec vir e trazer para a gente de forma mais clara tudo isso, né? E a gente agora tentar praticar. Foi também dentro do conteúdo desse notável poema que Gandhi deparou-se com o conceito da não injúria e da não violência, que ele imediatamente tomou para si como um lema, uma filosofia de vida. Nessa época também, a ele foi apresentado o Velho e o Novo Testamento. Isso a gente está falando lá na Inglaterra, né? Lá nos estudos dele. Quanto ao Velho Testamento, Gandhi não conseguiu ler todo, por considerá-lo, segundo ele, um texto excessivamente monótono. Porém, o Novo Testamento o impressionou, como, por exemplo, a passagem do Sermão do Monte, em razão da insistência de Jesus na prática da não violência e do respeito e do amor ao próximo. A gente já ouviu que muitas vezes a pessoa falar, Gandhi falou, né, que se perdesse tudo do cristianismo, mas ficasse o Sermão do Monte, né, só isso bastaria para a humanidade, né? E é verdade, né? Ele ficou encantado com o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte trazia tudo o que ele acreditava, né? Não violência, amor ao próximo, dedicação, caridade, né? É a pura verdade. Em 1891, portanto quase 4 anos após a sua ida para a metrópole, Gandhi já havia se formado em Direito e voltado imediatamente para a Índia. Lá, porém, deparou-se com um grande problema. Percebeu que havia absorvido o conteúdo dos seus ensinamentos acadêmicos, porém era fraco na prática dos mesmos. O seu primeiro caso advogando foi um fiasco. Viu, Luciano? Foi um fiasco para ele. Com o passar do tempo, percebeu que estava sem perspectiva profissional em sua terra natal e, sob a influência de um amigo, foi tentar a vida na África do Sul, que era também uma outra colônia inglesa, né? Então ele pegou e foi tentar a vida lá, porque aprendeu, mas não tinha nenhum dom para advogar, né? Então ele foi embora. Sua vida, então, não foi fácil na África. Aí, gente, que a gente entra no início da nossa conversa, quando a gente começou a falar esse processo de construção de Gandhi. Eu vou falar que algumas passagens dele, são várias passagens do livro que estão lá, né? Mas para vocês perceberem o quanto, gente, a gente passa por dificuldades na vida e vai se construindo, e vai melhorando com essas dificuldades. Então eu gosto muito de citar um pequeno versinho de uma música que eu gosto muito, de uma cantora chamada Ana Cláudia Bittencourt, que eu tenho vontade muito de trazer aqui na Casa Espírita, né? Que ela faz seminários, palestras, né? É uma grande trabalhadora espírita e tem uma discografia maravilhosa. E tem uma música que ela fez para as dificuldades, para a dor, né? Então ela diz o seguinte: ó irmã dor, se você chegar, vou te aceitar como um espinho na flor, né? Juntos vou calar, me resignar para sentir seu valor, né? Então na vida da gente as dificuldades, as dores, entendeu? Nos engrandecem, são difíceis, são momentos muito complicados, né? São momentos que às vezes a gente se sente sozinho, tendo que vencer, mas vence, porque se você tiver com Cristo contigo, com o Evangelho do lado, entendeu? Você vai encontrar a resposta, não vai precisar perder sua vida por conta disso, né? E aí é que a gente vai entender como Gandhi, esse grande ser, né?
ele foi crescendo, ele foi evoluindo como pessoa, né? Então ele não veio santinho, não, ele não veio aqui com aquela luz maravilhosa, nada. Veio e se construiu como a gente pode se construir, né? Claro que está difícil chegar a um estágio do Gandhi, mas a gente pode chegar lá perto, um pouquinho mais para frente, né? Bom, em um episódio, então vamos contar um episódio desse. Em um episódio, Gandhi foi retirado da classe A de um trem, passagem comprada pela empresa que trabalhava, por não poder viajar ao lado dos brancos e europeus. Em outro episódio, esse mais emblemático, Gandhi recebeu também de sua empresa passagens para viajar em uma diligência com destino à cidade de Joanesburgo. O responsável pela condução, um inglês branco, não permitiu que ele viajasse ao lado dos brancos no interior da diligência, que era de cavalo na frente, tudo, né? Da diligência. E disse que só o levaria se fosse na parte de fora do veículo. Gandhi, com toda a paciência, resignação, assim fez. Foi sentar-se ao lado do cocheiro. Porém, ainda não satisfeito e cheio de ira, o responsável, em uma das paradas para descanso, disse a Gandhi que resolvera fumar. E como estava viajando no lugar de dentro lá dentro da diligência, ordenou que Gandhi sentasse próximo ao estribo, pois ia sentar-se em seu lugar de origem o resto da viagem para fumar. Gandhi, porém, não aceitou mais esse insulto e resistiu, porém pacificamente, não se retirando do local. O homem, então, enchendo-se de raiva, passou a agredir fisicamente Gandhi, desferindo-lhe bofetadas e pontapés, sem em nenhum momento Gandhi reagir. Até que um passageiro, compadecido da cena que ele presenciava, interferiu e colocou Gandhi a viajar de volta no interior da diligência. Temos aqui uma passagem do Evangelho de Mateus que Jesus diz para a gente: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, né? Eu, porém, vos digo, não vos vingais de quem te faz mal, pelo contrário, se alguém te bate na face direita, oferece-lhes também a esquerda. Se alguém faz um processo para lhe tirar a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obriga a andar 1 quilômetro, anda 2 quilômetros com ele. Essa é uma passagem que a maioria de nós sempre dizemos. Isso não dá para a gente. Isso é impossível. Entendeu? Eu vivo aqui no mundo. Aí a gente pega até a desculpinha do mundo de provas e expiações, né? Eu estou no mundo de provas e expiações, não sou perfeito, eu não vou levar essa para casa. Mas divino. Não é quando Jesus fala, dá outra face, né? Não é você virar, bate aqui também, nada disso. É não alimentar a ira, não alimentar a raiva, né? Mesmo você estando certo, um dia aquela pessoa vai refletir, pode até não ser nessa encarnação, mas ela vai refletir, né? E você vai ter ali eliminado um problema muito grande, né? Porque a sua vida vai continuar e com a mesma serenidade de sempre. Se você reage, você cria um inimigo, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, né? O reino do céu será dos pacificadores, né? Bom, Gandhi, há muito pouco tempo, um aluno disciplinado que foi de Jesus, veio nos mostrar que a proposta do Nazareno não é uma utopia, uma vez que ele a realizou plenamente, podemos dizer assim. Gandhi, em sua trajetória na África do Sul, teve em seu ciclo de amizades vários cristãos, e alguns deles tentaram catequizá-los, podemos também dizer assim dessa forma, né? Catequizá-los, convertê-los, né? Um deles, em especial, chamava-se Dr. Baker, homem rico e influente. Certa vez, o Dr. Baker convidou Gandhi a participar de um grupo de oração. Gandhi, provando sua total falta de preconceito, prontamente aceitou o convite. A oração para Gandhi, e acredito que também para todos nós espíritas, é um fato religioso.
e não pertence a nenhuma religião. Todos podem e devem orar. Hindus, católicos, protestantes, espíritas, muçulmanos, todo tipo de oração emitem vibrações positivas e nos fazem bem. A gente recebe muito assim, né? Tem muito desses comentários, né? Por exemplo, eu não vou citar o nome de igreja, né? Mas aí tem uma igreja irmã nossa lá, não sei o que faz. Ah, não, aquele pastor lá tá, né? Gente, o problema é do pastor, não é da igreja. A mensagem, as vibrações, as orações, as preces que são emanadas naquele local vão te fazer bem, com certeza, né? Quantas e quantas vezes eu, como espírita, que sou convicto, já não entrei numa igreja de católica, né? Nesses lugares que eu viajo por aí, olha, eu vou ali fazer uma oração, uma prece, e sou espírita. Por quê? Porque com certeza as vibrações são muito positivas, né? Então a gente tem que quebrar esse preconceito. Chico Xavier já dizia, entendeu? Feliz a gente encontrar em cada esquina uma igreja, de qualquer credo que seja. É melhor do que estar ali, né? Naquela esquina um bandido, um assaltante, né? Um drogado, né? Precisando inclusive de ajuda, né? Então é melhor você ter igreja, porque a igreja te revigora, né? Eu falo sempre com a Sheila lá, a gente tem um projeto aí, a casa tem um projeto no Morro do Felipe João, né? Já de muitos anos, que a luz de capitania lá, a Luísa, a Sheila vai, tudo. Muito bonito, né? Mas ficou mais bonito ainda aquilo com aquela igreja ali embaixo. Tem uma igreja, não sei de que credo que é, uma igreja protestante, né? Gente, na subida do morro ali, aquela igreja deve estar causando tanta transformação para tanta gente ali dentro, né? Isso é muito bonito a gente ver, né? Então a oração não é da igreja, não é nossa, não é de ninguém, né? A oração é para todos, em todo local, que vibram aquelas vibrações positivas, né? Que trazem para a gente. Bom, deixa eu encontrar aqui agora que eu saí. Dr. Baker apresentou a Gandhi vários livros que tratam do cristianismo, inclusive a Bíblia. Mesmo a Bíblia não teve para Gandhi um grande significado. Os argumentos usados tanto em favor da divindade do Cristo e o fato de ele ser filho único de Deus não lhe causaram a menor impressão. Cabe aqui ressaltar que o conteúdo dos textos sagrados cristãos que foram apresentados a Gandhi tem ótica interpretação das religiões católica e protestante. Não é a nossa ótica, é a nossa religião, né? Que a gente tem do Cristo, né? Que a gente sabe ser diferente, né? Percebam aqui mais uma vez que Gandhi está plenamente de acordo com os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, que por diversas vezes nos alertou que ele não era Deus e muito menos o seu Filho único. Tanto que na prece que nos ensinou, o Pai Nosso, ele deixa claro que Deus é o Pai de todos nós, inclusive dele próprio. Assim Jesus e nós somos irmãos. E olha que responsabilidade que a gente tem, né? De chamar Jesus de irmão, né? O Cristo de irmão. Os cristãos que conviviam com Gandhi tinham uma fé cega e interpretavam os ensinamentos de Jesus como se o mesmo fosse uma espécie de bode expiatório, em que o mesmo expiou todos os pecados da humanidade na cruz e por isso bastava acreditar nele que seria salvo. Claro que Gandhi, como hindu, não poderia aceitar tais justificativas. O hinduísmo acredita no processo reencarnatório e acredita que o progresso de nossa alma virá com o cursar de muitas vidas. É claro que tem uma diferença. O hinduísmo ele acredita na involução, né? A gente sabe que isso não existe, que a gente evolui sempre. A gente nasce simples e ignorante e a partir dali está evoluindo, né? Então, e o hinduísmo ele acredita na evolução. Não, depois de repente você nasce de novo mineral, nasce de novo um animal, né? Isso não existe, né? Não teria aí, a gente volta para quê? Para a lógica, né? Não haveria lógica nisso, né? Gandhi dizia que se o cristianismo tivesse esse conceito como essência,
não poderia aceitar tal religião. Assim, era impossível acreditar que o cristianismo, entenda-se catolicismo, na ótica de catolicismo do protestantismo, fosse uma religião perfeita e a maior de todas. Em sua busca pela verdade, ele também tinha ciência que o hinduísmo não era uma religião perfeita, uma vez que acreditava e incentivava práticas cruéis, como lá o sistema de castas, né? Em uma passagem com Jesus, João disse: Mestre, vimos alguém que não pertence ao nosso grupo, expulsando demônios em seu nome, e o impedimos, porque o mesmo não nos seguia. Jesus, porém, lhes disse: não impeçais, porque não há ninguém que faça o bem em meu nome e logo depois passe a falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Aqui percebemos que João até então tinha um pensamento exclusivista de Jesus, e Jesus sempre foi um universalista. Os seus ensinamentos sempre foram para todos e indistintamente, até aqueles que não acreditam nele, né? Isso foi um grande legado, inclusive, de Paulo, né? Paulo foi e entendeu isso, né? Vamos pregar o Evangelho do Cristo para os gentios, para toda a humanidade, né? Jesus tenta aqui nos mostrar que a verdadeira religião, meus irmãos, é fazer o bem, praticar o amor ao próximo. Gandhi pensava do mesmo modo e por isso não podia aceitar a ideia exclusivista que lhe foi apresentada pelos cristãos que convivia. É uma coisa interessante, eu gosto sempre de falar isso quando faço palestra, né? Que uma das coisas que mais me encanta na doutrina espírita é que, se a gente for perceber, a doutrina espírita não é nem religião, né? A gente coloca lá nos censos, né, como religião, mas é mais que uma religião, é uma doutrina de vida. Pergunte a todo mundo qual era a religião do Cristo. Ninguém vai saber dizer. Ele não tinha religião, ele tinha uma doutrina de vida, a doutrina cristã. Isso que Kardec reinterpretou para a gente, trouxe para a gente, para que a gente entendesse melhor. É tipo assim, entendeu? Faça isso aqui, sua vida vai dar certo, né? Porque ele nos deixou esse legado. Isso é muito bonito, é mais do que uma religião, é uma doutrina, é uma forma de você entender a vida e seguir, né, adiante. Gandhi, na África do Sul, era um ferrenho defensor dos direitos civis dos indianos que ali residiam e trabalhavam. Certa feita, veio a ele um trabalhador que havia sido espancado por seu patrão. Gandhi apressou-se a conseguir um médico que o atendesse e atestasse os seus ferimentos. Posteriormente, foi ao magistrado e apresentou o caso. Por mais estranho que possa parecer, o que Gandhi pediu em defesa do agredido foi tão somente a rescisão do contrato que o mantinha preso ao seu empregador. Gandhi não solicitou nenhum tipo de reparação moral ou financeira, pois sabia que, se o fizesse, o empregado continuaria à mercê de seu patrão e sujeito a todo tipo de represália até que a causa fosse julgada, e poderia durar muito tempo, como hoje continua, né? Quantas causas aí vão entrar até em prescrição, né? Principalmente esses crimes aí de políticos e tudo mais, né? Entra em prescrição. Olha a inteligência de Gandhi. Não, deixa, que eu quero que ele se liberte de você. E mais ainda, depois ele conseguiu um emprego com outra pessoa para aquele cidadão. A vida dele continuou. E o empregador, claro, sabia que ele tinha culpa no cartório, né? Chegou e falou: não, então tá liberado, eu libero ele para você, né? E ele continua seguindo. Isso trouxe uma notoriedade para Gandhi muito grande. Lá na África, a gente está falando em África do Sul, nada de Índia, hein? Muito grande na África do Sul. Aí ele começou a pegar muitos casos, aí até a sua capacidade lá, a nível de direito, começou a aflorar, né? Ele encontrou o caminho dele, né, no direito. Na verdade, o que Gandhi nos mostrou nesse caso foi a força do amor e a fragilidade da violência. Mais uma vez, quando um homem age com amor,
sem a intenção de prejudicar ninguém, nem mesmo ao seu inimigo, ele sempre sairá vencedor. Traçamos aqui um outro paralelo entre a passagem de Gandhi e de Jesus. O que aconteceu, meus irmãos, com Anás, Caifás e Pilatos, o homem que pregou Jesus na cruz? Não sabemos, concorda? O que aconteceu? Ninguém se importa, né? Eles naquele momento se sentiram os vencedores. Sabemos, porém, 2000 anos depois, quem foi Jesus, né? Portanto, na verdade, Jesus foi o vencedor, né? Praticando o amor, a tolerância, a resignação, né? E se nós somos espíritas e acreditamos que a vida não termina, né? Que somos espíritos imortais, a gente tem que agir dessa forma, porque se agir de outra, vai repetir a matéria, vai voltar e vai ter que fazer de novo a prova de novo. E se você conseguir passar por ela, você vai chegar cada vez mais próximo da perfeição, vai para mundos mais ditosos, né? Mundos já regenerados. Eu costumo dizer também uma coisa, né? Que a gente trabalha muito. Teve até um período aí que se falou muito isso dentro do meio espírita, né? O processo de regeneração da Terra. Gente, a gente vem se regenerando desde que nasce, desde que Cristo nos cria, né? Ele nos cria simples e ignorantes, e nós vamos evoluindo, nos regenerando, né? A gente vai crescendo, não é isso? Então, não precisa ficar preocupado com a data que vai acontecer isso, não. Isso tem acontecendo desde que você foi criado, né? Isso é muito importante. Se a gente trabalhar isso, a gente trabalha com mais vontade esse processo nosso de evolução, né? Bom, em uma outra passagem, Ganja havia ido buscar a sua esposa e seus filhos na Índia e aproveitou para ficar uns 6 meses, porque ele foi lá, fez a vida dele, ele falou: bom, agora eu estou bem, estou advogando, estou aqui, né? Então, vou trazer minha família para cá. Foi para a Índia, ficou lá 6 meses, né? Nesse período, escreveu artigos para um jornal chamado The Pioneer. Esses artigos chegaram sempre com seu conteúdo distorcido na África do Sul, sempre interpretados como se Gandhi culpasse os brancos e os europeus pelo que acontecia com seus compatriotas indianos na região. Os brancos e europeus de lá, então, começaram a nutrir uma ira, uma revolta contra a pessoa do Gandhi. Não existia o WhatsApp, não existia nada disso, era difícil entender o que estava acontecendo lá. Ele mandava e pronto, né? E as pessoas distorciam. E olha o que aconteceu. Quando Gandhi retornou à África, com a sua família, enfrentou um episódio dos mais duros de sua trajetória. Ele foi praticamente linchado pela população de Natal, cidade que residia e trabalhava. Foi somente com a ajuda de uma senhora, esposa da autoridade máxima da polícia local, que por sorte estava passando pelo local, que o grupo de pessoas que estavam linchando foi detido. Após tomar conhecimento do fato, o secretário de Estado para as colônias britânicas, de nome Joseph Chamberlain, solicitou ao governador da colônia que se apurasse os fatos e os culpados fossem punidos. Gandhi, entretanto, como era de se esperar, não quis punir ninguém e culpou o sistema e não os indivíduos pelo ocorrido. Então Gandhi, mais uma vez, seguiu os passos de Jesus. Ambos reconhecem que o mal não faz parte da essência do homem, porém resulta de sua ignorância. Lá no Livro dos Espíritos, quem estuda o Livro dos Espíritos, tem lá uma pergunta, eu não sou bom de números, né? Mas lá, número tal lá do Livro dos Espíritos, e Kardec pergunta, né? Existe o mal? E aí a resposta é bem clara dos Espíritos: não, o mal não existe. O que existe é a ignorância. É quem ignora as leis de Deus, as leis naturais, aí comete atrocidades até. Mas ele é um ignorante, ele não pratica o mal. Deus é infinitamente amor, como é que vai criar o mal? Deus é infinitamente misericórdia, como é que vai criar o diabo? No inferno? Nada.
Isso está tudo dentro de nós, gente. É a nossa luta de polir a nossa pedra bruta e deixá-la polida, né? Bem bonitinha, né? É transformar tudo de ruim que a gente carrega ainda em bom, né? Mas a gente, em essência, ninguém aqui é mau. Nós somos ignorantes. Nós ignoramos. Quando a gente conhecer a verdade vai nos libertar, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Está no livro dos Espíritos, tá? Bom, Gandhi, próximo ao retorno à Índia, definitivamente, começou a receber de seus admiradores sul-africanos e indianos, ali residentes, uma série de presentes. Vou adiantar. Alguns até de grande valor econômico. Isto era um dilema para ele. Sua esposa era favorável a aceitá-los, porém Gandhi não podia acumular tal riqueza. Aquilo ia de encontro com os princípios que norteavam a sua vida. E em uma decisão até contrária da sua esposa, devolveu os presentes, alguns até, claro, para os que mais necessitavam. Mais uma vez, Gandhi se aproxima dos ensinamentos de Cristo. Jesus também não se apegava a nada que era material, claro, e condenava aquele que vivia o tempo todo correndo atrás de tesouros materiais. Dizia Jesus: buscai o reino de Deus em vós, e tudo virá por acréscimo. Né? É nos transformarmos. Né? Numa outra palestra falou assim: a riqueza é boa? Não, claro, se você construir aqui uma riqueza material, constrói o seu trabalho, sem passar ninguém para trás, sem abusar de ninguém, né? Sem escravizar ninguém, né? Para que você construa aquilo, ótimo, você vai ter uma boa encarnação. Mas a sua encarnação pode ser muito boa se tudo isso que você conseguir, você dividir uma boa parte disso com os mais necessitados, os carentes, as pessoas, o seu irmão que está precisando de ajuda. Aí sua vida vai ser, não é boa, não, vai ser muito boa, né? Porque esse é o instrumento que Deus te deu para que você devolva, né? E às vezes você também não devolve, né? Faz mau uso, deixa aí para os parentes brigarem depois, né? E dificuldade depois fica, né? Em 1906, o governo britânico promulgou uma lei que obrigava a todos os indianos a tirar uma carteira de identidade. Essa carteira poderia ser exigida a qualquer pretexto, e pior, ainda segundo a lei, a polícia poderia entrar em sua casa para investigações de qualquer natureza, sem que para isso necessitasse de uma autorização. Claro, lá para os indianos e para os negros, né? Não para os brancos europeus, né? Gandhi, mais uma vez, postou-se em defesa dos seus conterrâneos e, pela primeira vez, pôs em prática o que seria a sua principal estratégia contra todas as injustiças morais e sociais que ainda no decurso de sua vida iria enfrentar, principalmente lá na Índia, né? Usou a tática da resistência pela não violência e reuniu um grupo de indianos e lhes expôs um plano. Um deles, porém, indagou: senhor, mas vamos fazer isso? Como é que nós vamos enfrentar esse problema? Aí ele falou: é bem simples. Cada um de vocês vai se recusar a obedecer à lei injusta. E caso sejam agredidos, não revidem com violência de forma alguma. Isso vai funcionar? Aí ele falou: vamos ver, vamos testar. E essa forma de resistência, que Gandhi chamou de Satyagraha, palavra que significa a força da verdade e do amor, ele levou para sempre, porque deu certo, né? E aí, foi aí que ele conseguiu, voltando para a Índia, libertar o seu povo do domínio da colonização indiana, né? Porque o mundo não podia ver mais aquilo. Todo mundo ali na frente, os ingleses matando todo mundo, dando tiro, e nenhum deles, olha que fé inabalável, né? Que fé inabalável. E todos ali, a humanidade falou: gente, o mundo foi para, gente, entrega isso aí, devolve para eles o país deles, né? E foi assim que aconteceu. Essa forma de resistência, né, não contemplava apenas a desobediência pacífica, mas também propunha os seguidores a serem amáveis e pensar no bem dos opositores. Quanta dificuldade, né? E a gente fala: isso é longe, isso está longe. Isso aí foi quando? Há 3.000 anos atrás? Não. Tem muita gente aqui que foi contemporâneo desse momento. 1940, né?
Olha só o que a gente está falando, né? Mais uma vez, o cristão Gandhi acompanha os passos do Cristo. O Nazareno nos recomendou que nós amássemos os nossos inimigos e orássemos por aqueles que nos perseguem. Gandhi, meus irmãos, viveu por 28 anos na África do Sul. E aí a gente pensa, poxa, mas Gandhi não era indiano, 28 anos na África do Sul. Entendeu? E em 1914, voltou para a Índia com a missão de liderar pacificamente o seu povo para o processo de libertação através das armas, do amor e do perdão. Assim como Jesus nos ensinou, e ele pôs em prática. Esses 28 anos de Gandhi na África do Sul serviram, segundo seus biógrafos, como uma espécie de estágio e de preparação para a luta maior pela independência da Índia. E eu, como espírita, acredito que serviu como ensinamento de vida, né? A irmã Dor chegando em tantos momentos. Você já imaginou você descendo de um trem com sua família, seus filhos, e a população te esperando para te linchar na frente dos seus filhos? E ainda assim você chegar e falar, não vou fazer nada contra eles. Foram identificados, não vou fazer nada contra eles, né? Você já pararam para pensar isso? Que coisa linda, como esse cara conseguiu chegar no estágio de crescimento e evolução através da dor, através das dificuldades da vida, né? E quantas foram? Então Gandhi não é aquele santo que a gente pensa. Gandhi foi gente com a gente e venceu, né? E ele conseguiu botar empiricamente o que Cristo, botar em prática o que Cristo nos deixou, né? Por isso que ele era um verdadeiro cristão, mais do que muitos que se batem no peito e falam, eu sou cristão, né? Na verdade, ele era cristão, né? 10 dias antes de desencarnar, houve um atentado terrorista nas extremidades dos extremistas, indianos, com o objetivo de exterminar os indianos que professavam a fé muçulmana. Hoje, inclusive, a Índia é separada em dois estados, é o Paquistão e a Índia. O Paquistão era tudo índio, na época de Gandhi, mas por conta da intolerância religiosa que até hoje ainda perpetua no nosso mundo, né? E que causa as maiores atrocidades, né? Infelizmente, eles tiveram